Jerusalema ikayalami gilondolose uhambe nami zungangishiyilana Jerusalema ikayalami gilondolose uhambe nami zungangishiyilana daomoyami aikolana buzoami amokolana gilondolose zuhambe nami daomoyami aikolana gilondolose zuhambe nami daomoyami aikolana Jerusalema ikayalami. Olá, terapeuta. Eu sou Murilo, especialista em terapias integrativas, e eu estou aqui para mostrar como você pode transformar a sua paixão pelas terapias integrativas em uma carreira profissional sólida e bem-sucedida. Neste curso intensivo de terapias integrativas avançadas, você está aprendendo de forma prática e direta em 4 aulas transformadoras os caminhos que vão te levar a viver das terapias integrativas. Na primeira aula, você aprendeu os caminhos que você deve evitar. Eu mostrei os erros comuns que estão impedindo você de viver das terapias integrativas. Esses caminhos, eles podem parecer tentadores, mas são armadilhas que acabam travando o seu crescimento. Na segunda aula, eu ensinei você a dominar as terapias integrativas avançadas. Eu ensinei as estratégias e técnicas avançadas que vão colocar você no topo da profissão e garantir que sua prática tenha o impacto e a prosperidade que você merece. Hoje, na terceira aula, você vai aprender os caminhos que você deve percorrer para viver das terapias integrativas. Você vai entender os passos certos, as escolhas e atitudes que vão te fazer alcançar o sucesso, como alcançar a estabilidade e a realização pessoal através dessa jornada. E na quarta aula, você vai aprender na prática como aplicar as terapias integrativas avançadas na sua realidade. Vamos colocar tudo isso em prática em uma aula 100% prática, como você pode aplicar esse conhecimento no seu dia a dia. E ao final dessas 4 aulas, você vai entender que para viver das terapias integrativas, pouco importa se você tem muitos ou poucos seguidores. Se você domina ou não o Instagram, se você mora em uma cidade grande ou em uma cidade pequena, se você tem uma sala própria ou atende online, se tem uma formação na área da saúde, na psicologia ou não. O que vai definir se você vai viver das terapias integrativas é dominar as terapias integrativas avançadas. Vivo só de terapias hoje e é 100% online. Vocês sabem quanto eu já cobrei uma sessão de reiki? R$68. Eu já cheguei a cobrar R$68. Olha isso. Surreal, né? Mas enfim, não sou mais esse. E hoje é 450, minha sessão avulsa. Eu, Viviane, antes era um hortelã levante dentro de um vasinho que eu tinha na minha casa, que ele nascia e morria. Ou seja, eu, Viviane, ia até certo ponto e não conseguia progredir, né? Não conseguia me posicionar, não conseguia alavancar o meu faturamento. E hoje, esse meu hortelã levante está plantado num canteiro que eu tenho na casa onde eu moro atualmente. E eu vou te mostrar como ele está. E assim sou eu, me alastrando por todos os cantos. Eu hoje já faturo mais de 4 vezes o valor dos meus atendimentos, da minha consulta. Olá, queridos e queridas. Eu me chamo Cláudia Adriana, sou uma mentorada do Murilo e venho aqui com muita gratidão para indicar esse curso maravilhoso, que na verdade é uma imersão para dentro de nós, para quebrar paradigmas, para
essa loucura que a gente não acredita que um terapeuta holística possa fazer 10K em um mês. E a partir do mês de julho, eu vendo minhas contas sem o mínimo de crença. Falei, ué, mas isso aqui tá diferente. E aí comecei a olhar, né, de uma forma bastante comercial o meu trabalho, não quebrando a qualidade de jeito nenhum, e sim aumentando a qualidade daquilo que eu entrego. E fiz 10K. E passei a fazer 10Ks. E agora tenho vontade de, a partir disso, fazer ainda mais e contribuir mais. E as pessoas estão chegando e eu conheço o meu público, me conheço melhor e sei que tudo isso que eu tenho investido e investi para ser essa profissional que sou hoje, só tem a me trazer muita força, muita gratidão e fazer mais. Acabei de atender meu último cliente da sexta-feira, vou pegar uma prainha e assim, certa de que tá tudo acontecendo ali no meu negócio. Como pode melhorar, né? Como pode ser mais delicioso, mais incrível para a vida da gente. Fechando protocolos de R$3.000, R$5.000. Então, a Sandra, antes de tudo isso, foi criada num contexto que, aos 13 anos, quando ela estava no ensino médio, o pai dela disse que ela não podia mais estudar, que filha dele era feita para casar, não para estudar. Se eu me emocionar, vocês não liguem. Então, como eu não estudei, eu tinha feita para casar, eu me casei, né? Aos 17 anos eu me casei, logo engravidei, tive uma filha. E eu não tinha estudo nem profissão. Com uma filha no colo, eu não tinha o que fazer, não tinha profissão. Nesses 10 anos, eu estudei, fiz um curso de cabeleireira, que foi a minha profissão, que me deu autonomia para poder sair desse relacionamento abusivo. E essa profissão de cabeleireira, que foi o que me manteve até o ano de 2023. Que foi o que eu sustentei a minha casa, a minha filha, pois o pai dela nunca pagou pensão, porque devido a ele morar no Paraguai, então a justiça nunca teve acesso a ele. Eu me virei sozinha com essa profissão. Criei minha filha, ela estudou na UFSC, dei conta dela, e depois que eu dei conta dela, eu falei que eu iria investir em mim. E aí eu fui, né? Concorria com muitas meninas que ficavam o dia inteiro lá. E eu trabalhava no salão, saía correndo 7 horas da noite para chegar às 7h15 lá para estudar, para ir atrás do meu sonho, que era a faculdade. Estudava no domingo, corria atrás. Mas hoje eu faço com as terapias uma média de R$5.000 por mês. Graças a Deus a minha agenda está lotada. Daqui a pouco eu vou ter que indicar ou aumentar um pouco mais o meu preço. Eu já aumentei do ano passado para esse, para dar conta da demanda, assim, graças a Deus que o pessoal tá chegando. No meio disso tudo, como eu estava, né, não tinha nenhum conhecimento, eu criei outro relacionamento abusivo, eu me envolvi em outro relacionamento de 5 anos, que foi uma repetição de abusos. E aí foi onde realmente eu decidi, eu já estava fazendo a faculdade, que eu senti que eu ia cair de novo na depressão, porque lá no primeiro relacionamento eu caí numa depressão de 2 anos, que eu precisei tomar medicamento, fui para o fundo do poço. Aqui, nesse segundo, eu vi que eu estava com o pé lá de novo, e eu nunca esqueci quando o psiquiatra falou para mim: você agora se conhece, você vai saber quando o teu corpo está dando sinais. E quando eu vi que eu estava de novo, e a faculdade de psicologia não me trazia resposta nenhuma, eu só ia para lá para ler artigos e mais artigos e sair de lá mais doida, mas era uma profissão que eu queria, mas não resolvia nada da minha vida. Eu falei, eu preciso achar uma solução. E foi onde eu tive a primeira vez o contato com as barras de Axis. E a partir disso, eu não parei mais de estudar. Então, eu fechei a porta Eu vi que ali, aquela profissão, por mais que eu amasse, não me levava, não era o que eu queria. Eu fechei a porta da psicologia e eu comecei a estudar. Aí foi barras, foi física quântica, foi apometria, veio a constelação com o Murilo. Sabe aquela criança que apanhava lá quando era criança e depois passou por um relacionamento abusivo e assim, sim. Então, eu não tinha voz no mundo, minha voz era calada.
trabalhando no salão para me manter, porque a minha vida, né, só eu sozinha sempre. Eu trabalhava no salão e as minhas clientes que sabiam da minha história, como que eu ia para a faculdade, quando eu comecei com barras, elas começaram a fazer os atendimentos comigo. Então eu trabalhava no salão, fechava o salão, harmonizava o ambiente, a sala e fazia processos. Essas clientes estão comigo até hoje. E foi o início, porque elas que começaram a me indicar. Então eu disse, gente, eu estou com conhecimento da psicologia, mas eu não estou trabalhando com barras. Depois veio a apometria, da física quântica. Depois veio a constelação. E assim eu fui agregando e assim eu fui crescendo. Assim eu fui aumentando a minha gama e sendo quem eu sou hoje, né? E a virada de chave, depois de fazer todas as constelações, foi que eu decidi que eu não aguentava mais trabalhar no salão. Eu estava exausta, aquilo não era mais para mim, eu estava esgotada porque era trabalhar. Eu não era nem salão e nem terapeuta, então eu não conseguia dedicar aos estudos, eu queria criar conteúdo, eu não conseguia, porque eu não tinha tempo para ir para o Canva, não tinha nada, e eu já não dedicava mais para o salão, porque eu não estava mais 100% ali, o meu amor não estava ali, o meu amor estava aqui, mas eu precisava decidir, porque daqui vinha o dinheiro, e daqui ainda vinha pouca coisa, né? Acabei de fechar agora, 8 horas da manhã, online, o meu segundo protocolo. Tu é demais, hein, garoto? Caramba, tu é demais. Olha, 30 anos de terapeuta, eu nunca tinha feito protocolo, não. Essa semana, uma pessoa me disse que não ia poder fazer a terapia por causa do valor da consulta, não sei o quê. Lembrei de você, tentei um protocolo, deu certo. E agora, 8 horas da manhã, eu fechei outro. Eu fazia muito pelo meu sentir. Eu passei a olhar para a minha conduta terapêutica de uma forma muito diferente. E isso, para mim, foi uma mina de ouro, porque eu tive mais segurança com o meu trabalho, o cliente também passou a ter segurança, ele passou a não questionar o preço dos meus atendimentos, porque ele passou a ter clareza daquilo que ele precisa, que estava muito alinhado com aquilo que ele trouxe de queixa, né, sobre a sua história de vida. Então, de um cliente, por exemplo, teve 6 sessões, e a partir daquilo que a gente estava trabalhando, ele quis olhar para uma outra questão, nós fizemos mais 8 sessões. Então, de um único cliente, por exemplo, né, eu tive esse aumento muito maior, que antigamente não seria, eles só acharam que realmente seria só aquela quantidade de sessões que estava tudo resolvido. Tem uma coisa para te contar, eu fiz um atendimento de constelação na terça-feira, que foi maravilhosa a constelação, tá? Divina, que a pessoa emocionou, e se emocionou horrores. E eu fechei um protocolo com ela e foi bem legal mesmo. Show de bola, tô bem faceira. E eu estou aqui, assim ó, comemorando tanto. Eu tô tão feliz, Murilo. Muitas coisas, muitas tarefas de dona de casa para fazer, de coisas para fazer. Então o meu trabalho ele se torna das 2 em diante. E aí eu tava com muita dificuldade de acompanhar as aulas. No final de semana eu maratonei as aulas do Murilo. Eu aprendi muito e coloquei em prática. Eu tive atendimentos, nos meus 2 atendimentos, eu consegui fechar um protocolo com um casal. E hoje acabei fechando um protocolo com um outro pessoal de São Paulo. E assim, fiquei muito feliz porque funciona, né? A gente ali aprende e começa a botar em prática, funciona. É a gente botando em prática aquilo que a gente aprende, que a gente tem os resultados. Então a virada de chave foi que eu resolvi vender tudo, gente. Eu me atirei no desconhecido. Eu vendi meu apartamento, eu vendi o salão, eu quitei as dívidas que eu tinha e eu reservei um dinheiro para me jogar no desconhecido por 1 ano, eu estudar e eu investi nas mentorias com o Murilo, investi em cursos e fiz isso. Me joguei no desconhecido sem dúvida nenhuma, só acreditando no que eu queria para mim. Porque eu entendi que eu não queria mais ser aquela mulher que se calava, que viveu de abusos, que criou abusos, que eu queria mudar a minha vida e eu não aceitava mais isso. O que eu entendi, é você que faz, é você sozinha. Você tem parcerias, você tem pessoas que te pegam na mão, como o Murilo faz comigo, me orienta, mas sou eu quem faço.
eu que sou responsável. E aí sim a minha vida começou a mudar, aí sim a minha agenda começou a lotar e eu comecei a construir tudo que eu estou construindo, que para mim é só isso aqui do que eu quero chegar. Agora eu vou te explicar como você vai ter acesso ao seu certificado do curso de Terapias Integrativas Avançadas. Em cada aula, em momentos aleatórios, eu vou te passar um pedaço de uma frase que será a chave para o seu certificado. Na primeira aula, você recebeu a primeira parte da frase. Na segunda aula, você também recebeu a segunda parte da frase. Nessa aula, você vai receber a terceira parte da frase. E na última aula, você vai ter a quarta parte da frase. Guarde cada parte com atenção, porque quando juntar, elas vão te dar o acesso ao seu certificado. Na quarta aula, você vai receber também um link exclusivo para preencher com seu nome, completo, CPF e frase completa. Por isso, não perca nenhuma aula para não perder nenhuma parte da frase. O certificado ele é gratuito e sabemos o quanto cursos de qualidade e seus certificados são essenciais para validar e fortalecer o nosso trabalho. Antes de começar, quero fazer uma revisão da primeira e da segunda aula para que você possa compreender muito melhor o conteúdo da aula de hoje. Na primeira aula, você aprendeu os caminhos que deve evitar para viver das terapias integrativas. E na segunda aula, você aprendeu a dominar as terapias integrativas avançadas. Se você ainda não assistiu a essas aulas, volte agora e assista, pois embora eu faça uma revisão para te situar melhor, a primeira aula é a base de tudo e é fundamental para compreender todas as outras. E a segunda aula é indispensável tanto para você compreender o conteúdo da aula de hoje, quanto para entender como aplicar isso na sua realidade. Sem elas, você pode não entender completamente o que é preciso para viver das terapias integrativas. Na primeira aula eu compartilhei 5 caminhos que você não deve mais percorrer caso queira viver das terapias integrativas. O primeiro caminho que você não deve mais percorrer é acreditar que o Instagram é o principal meio para você atrair clientes. Porque no nicho das terapias integrativas, a indicação de confiança é sempre o melhor marketing. O segundo caminho que você não deve mais percorrer é se tornar um vendedor de técnicas terapêuticas, focando apenas nas técnicas terapêuticas e negligenciando o valor do terapeuta e a avaliação personalizada para cada cliente. O terceiro caminho que você não deve mais percorrer é se tornar um ativista ou ser um ativista das terapias integrativas, porque se alinhar com críticas e ideias de escassez afasta os clientes ideais e impede o sucesso na profissão. O quarto caminho que você deve evitar é não ter postura de terapeuta, porque não atender às expectativas dos clientes e focar nas técnicas ao invés dos resultados afasta os potenciais clientes. O quinto e último caminho que você deve evitar é se tornar a terapeuta liquidação, pois fazer promoções reduz o valor percebido pelos seus clientes e os afasta, especialmente no setor de serviços. E na segunda aula, eu te ensinei em 5 etapas o que você precisa fazer para dominar as terapias integrativas avançadas. A primeira etapa é fazer com que os seus clientes vivam transformações reais e tenham resultados palpáveis. Porque assim como nos profissionais de saúde, os resultados concretos geram confiança e fidelidade. E é isso que mantém a agenda cheia e não a técnica isolada ou a presença nas redes sociais. A segunda etapa é dominar a prescrição de estilo de vida e suporte terapêutico, pois ao adotar um olhar integral para a saúde humana, você consegue gerar resultados duradouros e transformadores, indo além da técnica terapêutica isolada. A terceira etapa é vender protocolos terapêuticos, pois ao oferecer protocolos, pacotes e sessões, você não só aumenta o faturamento, mas também proporciona resultados mais duradouros e transformadores aos seus clientes, além de poder aplicar o que eu ensinei na etapa 1 e na etapa 2.
A quarta etapa é compreender as diferenças entre as pessoas, pois ao considerar os traumas e vivências individuais de cada cliente, você adapta o tratamento criando protocolos terapêuticos mais eficazes e garantindo transformações reais ao longo do tempo. E por fim, a quinta etapa é vender-se como terapeuta especialista, pois é focando em uma especialidade que você atrai clientes ideais, pois eles buscam e valorizam profissionais especializados para resolver seus problemas e não por técnicas genéricas e profissionais generalizados. Agora que revisamos todo o conteúdo das aulas 1 e 2, eu quero mostrar para você os caminhos que você deve seguir, como se fosse um mapa que vai levar você a viver das terapias integrativas. Também vou separar em 5 caminhos para facilitar a sua compreensão e para que você consiga, com essas aulas gratuitas, aplicar aí na sua realidade. O primeiro caminho é dominar quem você é. Para compreendermos profundamente este primeiro caminho, vou trazer 2 estudos na tela para você. O primeiro é esse que foi realizado diretamente com enfermeiros, fazendo uma pesquisa diretamente com eles sobre identidade profissional. O segundo estudo foi feito a partir da análise de todos os estudos publicados de 2000 a 2020 sobre a temática identidade profissional de médicos. Em ambos os estudos, eles relatam que, para que qualquer profissional tenha sucesso em sua caminhada profissional, precisa da construção da identidade profissional. Em outras palavras, dominar quem você é. E para desenvolver isso, você precisa de 3 fatores conforme esses estudos. Primeiro é a compreensão do seu papel e da sua identidade. O segundo é estar junto dos seus. E o terceiro é desenvolver sua identidade profissional na prática profissional, ou seja, atuando. Para desenvolver o primeiro fator, que é compreensão dos papéis e de identidade, você precisa conhecer e compreender profundamente quais leis regem o terapeuta atuante das práticas integrativas. Sabemos que para atuar com as práticas integrativas no Brasil, precisamos ou fazer uma pós-graduação e atuar nessa especialidade, no caso de profissionais da saúde, respaldados por sua profissão, como no caso de enfermeiros, médicos, dentistas, nutricionistas, com exceção dos psicólogos, pois a psicologia não possui nenhum tipo de regulamentação direcionada para os profissionais que querem atuar como especialistas em terapias integrativas. Além disso, para atuar com as terapias integrativas, você pode ser um profissional de qualquer outra área e fazer uma pós-graduação e atuar a partir dessa formação, ou ainda por formações livres, o que te garante a atuação com aquela prática em específico e não como terapeuta integrativa e integrativo. Saber os caminhos possíveis para a formação e segui-los não basta. Precisamos dar um passo adiante. E isso diz respeito a compreender, caso você queira pagar o INSS e ter todos os benefícios previdenciários, qual é o Código Brasileiro, do Código Brasileiro de Ocupações que vai te respaldar. E se você quiser abrir uma empresa, por exemplo, precisa compreender também qual código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas vão te representar. E caso você avance na abertura de uma sala física de atendimentos em terapias integrativas, independentemente das técnicas em que você vai atuar, para cadastrar o seu estabelecimento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é obrigatório inclusive para práticas integrativas, precisa conhecer quais códigos te representam. Além de conhecer o CBO, CNAE e CNES, você também precisa compreender a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares que regulamentam toda a sua prática profissional aqui no Brasil. Saber disso vai ajudar a te dar identidade profissional. Você vai dominar um pouco mais quem você é, mas é necessário também estar junto dos seus. Estar junto dos pares também é uma das premissas mais importantes.
Quando você está junto de outros terapeutas que atuam com as terapias integrativas, seja em treinamentos, cursos, formações, mentorias e eventos, você se reconhece no outro, fortalece a sua prática e ganha coragem e força para o crescimento profissional. E por fim, para desenvolver a sua identidade profissional, o terceiro fator é você atuar, praticar. Não tem nada melhor do que entender de verdade o que é ser, atuando de verdade. Só a prática, o atendimento, o dia a dia, a rotina, o olho no olho que vai te fortalecer enquanto profissional das terapias integrativas. Caso você não tenha esses 3 fatores bem fortalecidos, muito provavelmente sua identidade profissional, ou seja, dominar quem você é, pode estar fragilizada e sua prática profissional afetada. A vinda de poucos clientes, o desânimo e a falta de coragem para ir adiante é resultado disso. Por isso é necessário e indispensável que você domine quem você é para continuar a caminhada e poder viver das terapias integrativas. O segundo caminho que você deve percorrer é desenvolver a sua habilidade de identificação de problemas. Existem diversos estudos científicos que destacam a importância da anamnese e da habilidade de identificar corretamente os problemas do paciente ou cliente para o sucesso do tratamento em diversas áreas da saúde, em especial na medicina, enfermagem, fisioterapia, odontologia, psicologia e outras especialidades. Na área médica, por exemplo, 80 a 90% dos diagnósticos podem ser alcançados apenas com a identificação de problemas por meio de uma boa anamnese, sem precisar fazer exames desnecessários. Uma boa anamnese que desencadeia na identificação real dos problemas dos pacientes ou clientes melhoram a relação do profissional com o paciente e vice-versa. Melhora a adesão do cliente ao tratamento proposto, reduz erros diagnósticos, aumenta a satisfação dos clientes e os resultados ao final do acompanhamento são muito mais positivos. Essa habilidade de identificar o real problema, que muitas vezes difere do que o paciente ou cliente inicialmente relata, é importantíssima também para evitar práticas e condutas desnecessárias ou ineficazes. Essa habilidade de identificar o real problema, que muitas vezes difere do que o paciente ou cliente inicialmente relata, é importantíssima também para evitar práticas e condutas desnecessárias ou ineficazes. Se você perceber, todos os estudos que eu trouxe foram da área médica, pois é nessa área que temos mais estudos publicados nesse sentido. Mas eu resolvi ir até uma inteligência artificial que vai em todas as bases de dados que eu questionei e perguntei se existem estudos na área das terapias integrativas. E olha só o que ele me respondeu. Respondeu que sim, existem estudos que abordam a temática e que a abordagem que buscam compreender o indivíduo como um todo, incluindo corpo, mente, espírito, ambiente e estilo de vida, torna a coleta de dados ainda mais crucial no primeiro contato com o cliente do que em modelos biomédicos focados na doença. Ou seja, a habilidade de fazer uma boa anamnese para identificar os problemas reais dos seus clientes na terapia integrativa é extremamente indispensável. O terceiro caminho que você deve percorrer para viver das terapias integrativas é gerar transformações reais a partir da elaboração de protocolos terapêuticos e não de sessões individuais. Já falamos muito sobre a importância de dominarmos a elaboração e a venda de protocolos terapêuticos, mas nós ainda não falamos da mandala das terapias integrativas. Eu elaborei essa mandala no intuito de facilitar a construção de protocolos terapêuticos, para que nós, terapeutas, e os clientes juntos alcancemos resultados desejados no acompanhamento terapêutico. Na mandala tem 6 grupos de abordagens terapêuticas e que, quando associadas,
geram muito mais resultados para o cliente de terapia integrativa e, consequentemente, para nós. E para que o alcance de resultados seja possível, é necessário incluir no mínimo 3 abordagens diferentes e que no primeiro protocolo sejam incluídas abordagens ocidentais para estimular a fala do seu cliente e também abordagens naturais para o suporte terapêutico. E aí, a partir do segundo protocolo, basta que, obrigatoriamente, abordagens ocidentais sejam incluídas para trabalhar a fala. A mandala foi pensada e construída a partir da prática clínica, ou seja, nos atendimentos e também junto de diversos estudos científicos. Um dos estudos que foi baseado na construção da mandala foi este em que o uso de abordagens naturais se apresentam de maneira mais efetivas quando comparadas a medicamentos comuns. No caso, o hipérico se tornou mais efetivos quando comparados a medicamentos comuns. Já neste, no próximo estudo, a lavanda e a melissa apresentaram efeitos semelhantes à fluoxetina. E o próximo, onde a lavanda apresentou efeitos positivos no tratamento da depressão. Neste próximo, onde a terapia floral de Bach se mostrou eficiente no que diz respeito ao tratamento da ansiedade. E nestes, no que diz respeito à orientação de combinação e associação de abordagens e condutas convencionais e não convencionais. Ou seja, a orientação de associação de abordagens no acompanhamento terapêutico é uma das orientações mais citadas em estudos científicos e por isso essa lógica foi adotada para a elaboração da mandala. O quarto caminho que você deve percorrer é dominar a neurociência e, em especial, a neurociência do trauma e do trauma transgeracional. E por que esse é um caminho que você deve percorrer caso queira viver das terapias integrativas? Nós somos seres comandados pelo cérebro. Toda a nossa experiência humana é comandada por ele. Nossas ações, comportamentos, atitudes e pensamentos são comandadas pelo cérebro. Então, trazendo essa percepção para os nossos clientes de terapia integrativa, ao percorrer este caminho de dominar a neurociência e a neurociência do trauma e trauma transgeracional, começamos a entender com clareza essas questões e se desdobram em diferentes aspectos do acompanhamento terapêutico com as terapias integrativas. Primeiro, passamos a compreender da forma profunda os mecanismos cerebrais. A neurociência nos mostra como o cérebro processa emoções, memórias e traumas. Isso permite ao terapeuta identificar padrões disfuncionais, como a hiperativação da amígdala ou a desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. E com esse entendimento, técnicas como as variadas modalidades de meditações podem ser aplicadas com mais precisão, modulando a atividade cerebral de maneira eficaz. Já a epigenética nos ensina que traumas não resolvidos podem ser transmitidos biologicamente através de alterações na expressão gênica. Os filhos ou netos de sobreviventes de guerra ou de fome ou outros eventos podem ter uma predisposição maior a comportamentos como o estresse. Um terapeuta que compreende essa dinâmica pode ajudar o cliente a identificar e trabalhar padrões herdados, como medos inexplicáveis ou reações emocionais desproporcionais, rompendo esses ciclos inconscientes de forma sistêmica. A integração corpo, mente e espírito com base científica passa a ser uma realidade. Terapias holísticas como as de reprocessamento de traumas e também de meditação e as somáticas também ganham respaldo da neurociência a partir do momento que o terapeuta tem conhecimento disso, principalmente porque regulam o sistema nervoso autônomo e reduzem sintomas de ansiedade. Com o entendimento de como o trauma afeta o cérebro, você pode criar protocolos individualizados. Por exemplo, um cliente com dissociação crônica ligada à desregulação do córtex insular pode precisar de abordagens diferentes de alguém com hipervigilância, onde há ativação excessiva do sistema límbico.
Isso garante que cada cliente receba o tratamento mais adequado às suas necessidades específicas. Além disso, ao explicar processos neurobiológicos, como por exemplo, olha, a sua ansiedade é um circuito cerebral aprendido, não um defeito seu, você vai reduzir a culpa do seu cliente, vai reduzir a vergonha também e vai facilitar o processo de cura. O seu cliente entende que a mudança é possível, porque a neuroplasticidade permite que o cérebro se reorganize com novas experiências. E por fim, ao reconhecer os traumas transgeracionais, você pode intervir não apenas no indivíduo, mas também nas dinâmicas familiares, ajudando a evitar a repetição de padrões negativos nas futuras gerações. Ao integrar a neurociência do trauma, a abordagem terapêutica se torna mais precisa, mais eficaz, mais empática, proporcionando ao seu cliente uma experiência de cura espiritual e energética mais profunda e transformadora. E o último caminho que você deve percorrer é a superação das suas limitações mentais. Essas limitações mentais aqui, o seu crescimento, ele fica barrado nas terapias integrativas. A primeira limitação que você tem é acreditar que o mercado está saturado. Pode até ter muitas pessoas habilitadas em técnicas integrativas e holísticas, mas pouquíssimas pessoas dominam o conhecimento das terapias integrativas avançadas. Esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui no curso com você. Outra limitação é a sua insegurança pessoal. Você se sente insegura porque justamente não tem as habilidades que eu listei nesses 3 dias de conteúdo. Quando você sabe o que fazer, quando fazer e como fazer, toda a sua insegurança sai e você vai atraindo cada vez mais clientes, porque a energia de insegurança afasta os seus clientes com toda certeza. A terceira limitação que você tem é acreditar que as terapias integrativas não te darão retorno financeiro. Vou ser sincera com você, não tem retorno financeiro para maus profissionais que não se importam com o básico bem feito e estão em busca da mágica. Bons profissionais são muito bem remunerados sem precisar depender de alguém para pagar o salário, de bater metas de empresas que nem estão alinhadas com o seu servir, a sua prática profissional como terapeuta. Além disso, outra limitação é acreditar que você não sabe vender e nem sabe divulgar ou se divulgar para poder viver das terapias integrativas. Dominando tudo que eu ensinei, sem dúvida alguma, seus clientes começarão a vir de forma natural. O boca a boca só é ruim para pessoas que querem te vender que o marketing digital é o que funciona. Mas se você não dominar o ser terapeuta, que é ter essas habilidades que você aprendeu até aqui, nesses dias de curso, você não consegue crescer, nem no boca a boca e muito menos no marketing digital. Por fim, a quinta limitação é perceber que você não tem apoio familiar. Os seus familiares, eles te protegem. A falta de apoio deles é uma forma bem distorcida de dizer que estão preocupados com você e com o desconhecido. A única forma de você mudar esse jogo não é pedindo apoio, mas mostrando o quanto você valoriza o seu trabalho como terapeuta e o quanto você leva isso a sério. A sua dedicação vai te trazer resultados e quanto mais resultados você tiver, mais apoio você terá. Se você conseguir superar essas limitações e percorrer esses 5 caminhos que eu trouxe para você hoje, você vai, sem dúvida alguma, viver das terapias integrativas. Eu juro que tentei dar o meu máximo e trazer todo o conteúdo que pude nesse tempo todo. Eu vou trazer mais um pouco na aula 4, obviamente, mas agora precisamos dar o próximo passo. E é justamente na necessidade de dar esse próximo passo que eu quero trazer para você a oportunidade que eu já citei anteriormente. Justamente por eu ter desenvolvido ao longo de todos os meus anos de formação, desde graduação, mestrado, doutorado e também a especialização em práticas integrativas, ou seja,
15 anos de formação que eu percebi que a habilidade que eu tinha, eu só tive porque desenvolvi ao longo desses 15 anos e que era isso que eu percebia que outros profissionais das terapias integrativas não tinham. O conhecimento das terapias integrativas avançadas que muda a forma como você se posiciona e vende as suas terapias, atrai clientes e, consequentemente, vive muito bem das terapias integrativas. Sem precisar ter um chefe no seu ouvido fazendo cobranças, muitas vezes descabidas, sem ter que cumprir horário para os outros, sem ter que ser e fazer o que você não gosta e não faz mais sentido. Então eu compilei tudo isso na pós-graduação Lato Sensu em Terapias e Saúde Integrativa. E eu vou abrir as matrículas para essa nova turma da pós-graduação. Afinal, o que é essa pós-graduação? É uma especialização que ao final você vai receber um certificado chancelado pelo MEC, como especialista em terapias e saúde integrativa. Você vai passar a ser um profissional que olha de verdade para o ser humano como um todo e vai desenvolver todas as habilidades necessárias para isso, em 8 disciplinas. Primeiro de tudo, você vai ter a disciplina de Fundamentos das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, onde você vai entender de onde vêm as terapias e a saúde integrativa, entender o que é ser terapeuta de fato, sua identidade profissional e tudo o que te respalda, seja na filosofia das práticas, na história ou nas legislações que nos amparam e nos regem, para que você possa criar as bases para dar o próximo passo. Depois, você terá a disciplina do Reiki. Essa disciplina será lecionada pelo Dr. Diego Heller e com ele você vai aprender a dominar uma prática corporal para que você consiga trabalhar os traumas e adversidades a nível corporal. Você vai ter uma compreensão muito mais profunda e diferenciada do Reiki. Como toda prática oriental, você também vai ter a iniciação em todos os níveis para que possa atuar de forma integral diante das demandas dos seus clientes. Em seguida, você terá a terceira disciplina de protocolo sistêmico somático. Com essa disciplina, lecionada por mim, você vai compreender como conduzir protocolos terapêuticos, identificando e ressignificando as crenças limitantes, dores e traumas, trazendo transformações expressivas para a vida dos seus clientes de forma segura, sustentável e respaldado pelos mais recentes conhecimentos da neurociência. A próxima disciplina será a constelação familiar. Aqui você vai identificar e solucionar as dinâmicas ocultas e os padrões silenciosos que regem os pensamentos, sentimentos e comportamentos dos seus clientes e pacientes a nível familiar. A quinta disciplina é a prescrição de estilo de vida e suporte terapêutico. Você vai aprender como prescrever tratamentos para que seus clientes possam alcançar resultados mais duradouros e expressivos e, além disso, dominar uma prática avançada nas terapias integrativas, se destacando dos demais profissionais sem dúvida alguma. A sexta disciplina é a neurociência dos traumas e traumas transgeracionais e será lecionada pela doutora Daiane Fraga. Você vai compreender a partir do conhecimento da neurociência dos traumas e, em especial, dos traumas transgeracionais, o que acontece no cérebro e como conduzir as terapias integrativas de forma efetiva e condizente e também sustentável. Estudos de casos vai ser a sua sétima disciplina. Você vai conhecer a aplicabilidade de toda pós-graduação em casos reais. Vai aprender a partir de todos os atendimentos realizados quais foram as condutas adotadas, os resultados alcançados com prontuários reais. A disciplina de empreendedorismo em terapias de saúde integrativa vai ser lecionada pela doutora Johanna. Nessa última disciplina você vai aprender e entrar em contato com as múltiplas formas de empreendedorismo no nosso nicho. Todas as aulas são gravadas para que você possa acessá-las quando quiser, onde quiser e como quiser, incluindo em aplicativo próprio para o seu celular nos sistemas Android ou iOS.
As disciplinas vão ser liberadas mensalmente com acesso imediato à primeira disciplina assim que você entrar na pós. Você também terá acesso a uma comunidade exclusiva para a sua pós-graduação. Você vai ser guiado do início ao fim da sua formação em uma comunidade para que você possa tirar suas dúvidas, receber orientações e materiais e ter um espaço para networking. Você também vai ter um contato exclusivo para sanar todas as suas dúvidas. Teve qualquer dúvida no processo de formação, basta enviar uma mensagem para esse número exclusivo que elas serão todas sanadas. Sejam elas de cunho técnico, científico ou pedagógico. Além disso, você terá acesso aos navegadores de cada uma das disciplinas. Teoricamente, você tem acesso à pós-graduação por até 2 anos. Porque toda instituição de ensino no Brasil precisa iniciar e finalizar a matrícula de um aluno. No entanto, com estes navegadores, se você armazená-los, você terá acesso vitalício a todo o conteúdo da pós-graduação, incluindo leituras recomendadas. Este navegador é para facilitar o seu acesso aos conteúdos e materiais de toda a pós-graduação. Como bônus, você terá acesso ao ambulatório Escola de Terapias Integrativas. O ambulatório, ele é o seu campo de estágio de tudo que você vai aprender na pós-graduação. Você vai poder assistir na prática como se dá todo o processo de atrair clientes, atender clientes, transformar vidas, gerar resultados, avaliar os tratamentos, fazer prescrição de estilo de vida e suporte terapêutico, refazer protocolos e fidelizar clientes, se for a sua escolha, porque é opcional. Se você pesquisar em qualquer site, vai ver que o preço médio de uma pós-graduação em terapias e saúde integrativa, que aborda o que será abordado, sem esse mesmo nível de suporte e sem esse bônus do ambulatório, é de 7 a 15 mil reais. Sem contar que, a depender do tipo de formação que você fizer, vai precisar de um lugar físico para atender as pessoas, até porque as práticas podem ser totalmente direcionadas para atendimentos físicos. Então você precisa incluir aí no mínimo o preço de uma locação de uma sala comercial ou sublocação de um coworking. Se você pegar como exemplo cursos como Barras de Access, Fundamento do Access, Theta Healing, Constelação Familiar, Terapia Multidimensional e entre outras, você paga 2, 3, 4, 5 e até 10 mil reais e não tem um certificado de especialista do MEC. Você sabe como o brasileiro valoriza os certificados oficiais do Brasil e isso aumentará muito mais a sua percepção de valor diante dos seus familiares, amigos, clientes e futuros clientes, sem dúvida alguma. A minha pós-graduação tem o preço de R$ 2.997, mas se na segunda-feira você entrar na minha próxima turma, você terá R$ 1.000 de desconto e ela vai sair por R$ 1.997. Você vai poder parcelar ela em até 12 vezes de R$ 206,54 por mês. Custa R$ 6,84 por dia. A depender de onde você mora, custa 2 pizzas por mês, para você se tornar especialista em terapias e saúde integrativa e poder viver profissionalmente das terapias integrativas. Você já deve imaginar que eu já investi muito mais que isso para trazer todo esse conhecimento compilado nessa pós-graduação. Se levar em consideração os custos da minha formação, a minha graduação foi em média R$ 120 mil, o meu mestrado 70 mil e o doutorado 120 mil reais, além da especialização Lato Sensu de 6 mil reais. Ou seja, para hoje eu ter todo esse corpo de conhecimento custou em média 316 mil reais e você vai poder levar por R$ 1.997 ou R$ 206,54 por mês. Quero dizer para você que eu confio tanto na minha pós-graduação que eu vou te dar uma garantia incondicional, não de apenas 7 dias de garantia, como é concedido por lei aqui no Brasil. Eu vou te dar 14 dias, o dobro disso. 14 dias para você desistir caso não te satisfaça por qualquer motivo. E você não vai precisar provar nada, apenas pedir o cancelamento e o investimento será estornado na íntegra. E tem mais. Vou te dar mais uma garantia, condicional dessa vez. Se você assistir toda a pós-graduação, resumir ela, aplicar tudo que for orientado e não ter faturado 5 mil mês com
as terapias integrativas, você terá direito a uma consultoria individual para que eu possa te orientar e dizer o que você deve fazer para mudar isso na sua realidade. E se depois de 90 dias nada acontecer, eu te devolvo todo o seu dinheiro que você investiu, mais R$500 do meu bolso. E aí agora você vai ter 3 possibilidades de escolha. Achar que isso é loucura, desligar e fingir que nada aconteceu aqui, ou tentar fazer isso sozinha, o que não é impossível, eu demorei 5 anos para chegar nisso, ou você entrar na pós-graduação e acelerar o seu processo, estar junto de pessoas que desejam o mesmo que você, que te entendem e que serão guiados por profissionais que já chegaram lá. Antes de continuar, preste atenção na terceira parte da frase que você vai anotar e que está aqui na tela. Ao final do curso, na aula 4, você vai acessar um link e vai preencher com seu nome, seu CPF e a frase completa. Lembrando que essa é a terceira parte da frase. Na aula 1 você acessou a primeira parte, na aula 2 você acessou a segunda parte, nesta aula estás acessando essa parte, na quarta aula vai acessar a quarta parte. Agora, para fixar tudo o que eu ensinei, eu quero revisar com você os 5 caminhos que você deve percorrer para viver das terapias integrativas. O primeiro passo para o sucesso profissional é dominar quem você é, o que implica na construção da sua identidade profissional, que pode ser alcançada através de 3 fatores. Primeiro, compreensão profunda do seu papel e da sua identidade. Segundo, estar em contato com os outros profissionais da área. E, por fim, praticar ativamente, aplicando seus conhecimentos e habilidade no dia a dia. O segundo caminho para o sucesso profissional é desenvolver a habilidade de identificar corretamente os problemas, o que no contexto das terapias integrativas exige uma anamnese detalhada para compreender o cliente como um todo e evitar práticas desnecessárias ou ineficazes. O terceiro caminho para viver das terapias integrativas é gerar transformações reais por meio da elaboração de protocolos terapêuticos, combinando diferentes abordagens em vez de simplesmente oferecer sessões individuais. O quarto caminho para viver das terapias integrativas é dominar a neurociência, especialmente a neurociência do trauma e trauma transgeracional, permitindo uma compreensão mais profunda dos mecanismos cerebrais e oferecendo intervenções terapêuticas mais precisas e eficazes. E o último caminho para viver das terapias integrativas é superar suas limitações mentais, como a insegurança, a crença de que o mercado está saturado, o medo de não ter retorno financeiro, a dificuldade em se divulgar e a falta de apoio familiar, pois esses obstáculos podem frear o seu crescimento e o sucesso na sua prática terapêutica. Reforçando então que na segunda-feira você terá a oportunidade de entrar para a próxima turma de pós-graduação em terapias e saúde integrativa e poder acessar todos os bônus e descontos que eu apresentei aqui. As inscrições vão iniciar às 7 horas da manhã e vão durar enquanto estiverem vagas disponíveis. Nossa primeira turma, para você ter uma ideia, tinha apenas 10 vagas e terminaram em questão de minutos. Se eu fosse você, me organizaria para não perder essa próxima turma e começar o quanto antes a transformar a sua jornada profissional. Na próxima aula, eu vou ensinar na prática como operacionalizar tudo o que você aprendeu nesses 3 dias de curso. E antes de finalizar, quero reforçar você de participar da comunidade do Facebook para que possa tirar as suas dúvidas em relação ao que vimos hoje. O link da comunidade está aqui na descrição dessa aula. E caso ainda não esteja no grupo do WhatsApp, na comunidade do WhatsApp, vai ser por lá que você vai receber o link na 4ª aula para receber seu certificado, além de receber todas as notificações principais do curso. Lembre de anotar a frase que eu passei hoje, para no final você preencher o formulário com a frase inteira e ter acesso ao seu certificado de conclusão do curso de terapias integrativas avançadas.
E por fim, faça um story que está participando do curso de terapias integrativas avançadas, marque meu Instagram, @euMuriloPedroso, e você vai receber a apostila da aula de hoje automaticamente. Mas deixe os stories por 24 horas, ok? Porque a conferência vai ser feita de forma manual e pode levar um tempinho para conseguirmos dar conta de todos. Eu espero você então na nossa próxima aula. Até lá!